e ele não aceitou. E ainda continua brincando, continua falando bobagem. Ele foi para Chapecó para falar bobagem. Sabe? Então, eu fico triste, sabe, que a gente vive esse momento. Esse momento de incerteza, esse momento de incompreensão, esse momento, eu diria, sabe, em que você tem um presidente que não tem o menor respeito pelo humanismo, que não tem a menor solidariedade e fica estimulando e provocando as pessoas dele a também não terem. Sabe? É triste, mas é esse o Brasil, sabe, que nós herdamos de toda a campanha negacionista da política que vivemos desde que o PT ganhou as eleições até o impeachment da Dilma. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Vinícius Segala, por favor, sua pergunta, meu caro. Vinícius, você tá mutado. Vamos lá. Opa, desculpem. Boa tarde, bom dia, presidente. Valeu a presença aí no DCM. Presidente, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor sabe que o senhor não tem o privilégio de ser o único vítima de um conluio no âmbito de um processo penal entre o juiz e o procurador, né? Conversando com qualquer advogado criminalista, se vê que isso é muito comum no Brasil, muito comum o juiz dar uma de juster, né, de justiceiro, e não juiz se juntar ao procurador. Com pobres acontece muito, quem tem advogado e não é político, perseguido, quem tem advogado e é rico, acontece menos, mas com pobre acontece bastante. Na eventualidade do senhor ou do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, voltar à presidência, o senhor imagina uma possível reforma no judiciário, agora que o senhor sentiu na pele como acontece os processos penais no país? Isso acontece em todas as varas, é assim mesmo, o Moro não foge da regra. O senhor imagina que uma possibilidade de se alterar a legislação ou fazer judiciário no país para que isso deixe de ocorrer na intensidade que ocorre? Só punir o Moro não adianta. Olha, Vinícius, eu sempre acredito de que as coisas são possíveis de melhorar. Eu sempre acreditei que a gente pudesse ter uma justiça que fizesse justiça de verdade. Eu sempre achei que determinadas injustiças aconteciam com as pessoas pobres que moram na periferia, sobretudo com as pessoas negras e brancos pobres que são pegos na periferia, não têm dinheiro para contratar um advogado e passa 2, 3 anos preso sem que tenha um advogado e sem que tenha um juiz que vá saber, sabe, se esse cara tá preso ilegalmente, não estudar o projeto dele. Não existe isso, a cadeia está cheia de gente assim. Mas eu não esperava, sinceramente, eu te confesso que eu jamais imaginei que fosse acontecer comigo o que aconteceu. Porque você construir um conluio entre setores da Polícia Federal, setores do Ministério Público, inclusive alguns setores da Receita Federal, mais os procuradores, mais um juiz, para tentar criar a maior mentira da história desse país. A maior mentira, sabe, construída por uma parcela significativa de pessoas envolvidas com o Poder Judiciário para tentar fazer o quê? A primeira mentira foi a pedalada da Dilma. A segunda mentira foi evitar que o Lula fosse candidato em 2018. E para isso era preciso me condenar, porque senão não tinha como me tirar da campanha. E veja que engraçado, Vinícius, na minha defesa, o doutor Cristiano, tudo que está sendo publicado pelo Hack de Araraquara e tudo que saiu, sabe, no Intercept, está na minha defesa feita em 2016. E somente agora o processo chegou ao Fachin, somente em 2019 ou 2018, e somente agora tomaram a decisão. Essa decisão era para ter sido tomada em 2016 e eu não ter sido julgado em Curitiba, porque era uma mentira, ela já estava contada na minha defesa. Não sei se você está lembrado, ô Vinícius, quando eu fui prestar o meu primeiro depoimento para o Moro, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar, porque já deixaram a mentira ir longe demais. E hoje, qual é a minha situação? Eu me considero totalmente livre com a decisão do Fachin. Eu não tenho mais nada a ver com a Lava Jato. Mas isso incomoda a Globo, isso incomoda o jornal, televisão, revista. As pessoas que passaram esses 5 anos mentindo e construído uma narrativa mentirosa estão muito deprê, estão muito nervosas.
Como é que vai liberar esse cara? E o que nós contamos durante 5 anos foi mentira, então? Você percebe que até agora nenhum jornal, com exceção de alguns jornais, sabe? Você percebe que nenhum canal de televisão, me parece que o SBT fez 1 ou 2 matérias, publica as matérias das petições do meu advogado. Porque as petições do meu advogado, que cita a questão, sabe, do hack de Araraquara, não é vazamento, não é uma prova ilícita. Aquilo é uma prova que está na mão da Polícia Federal, periciada pela Polícia Federal e periciada por nós, e foi cedida aos meus advogados pelo juiz, pelo ministro Lewandowski. Ora, então não tem nada de ilegal. Então, o mesmo canal de televisão que publicava o vazamento ilícito do Moro contra a dona Marisa, contra meus filhos e contra mim, não publica uma matéria que está na mão da Polícia Federal, que foi nos cedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que é ilícita. Seria tão bom que eles utilizassem a meu favor a mesma atitude que usaram contra. Mas eu não espero isso. Então, eu estou convencido que esse processo meu ele vai ser carimbado na história do Brasil. Teu neto, teu bisneto, teu tataraneto, um dia vai estar lendo daqui a 100 anos, falar, puxa vida, sabe, no começo do século XXI foi contada a mais estrondosa mentira judiciária desse país contra um ex-presidente. O que acontece hoje? Hoje eu estou tranquilo e de cabeça erguida, muito tranquilo, sei o que está se passando na cabeça de muita gente, mas eu estou tranquilo. E eu tenho certeza que o Deus de barro, que a imprensa criou, que era o Moro, não está tranquilo. Eu tenho certeza que o procurador, que era um semideus de barro, que é o Dallagnol, não está tranquilo. E eu estou tranquilo. Estou tranquilo desafiando eles. Por favor, mostrem uma única prova de acusação contra o Lula, que para cada prova que vocês mostrarem contra mim, eu mostrarei, sabe, um caminhão de inocência. Ele sabe disso. Então eu estou tranquilo, Vinícius, e eu fico imaginando que um dia a gente vai discutir o papel do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário ele tem que ser uma instituição em que a sociedade o respeite, porque ele irá corrigir os erros que foram cometidos na sociedade. Sabe, o Poder Judiciário não tem o direito de cometer erro. Não tem o direito de cometer erro. Sabe, um ser humano pode cometer um erro contra outro. Um ser humano pode, mas o Estado não tem direito de cometer erro. Se o Estado não tiver certeza de julgar, que não julgue. Se o Estado precisa de mais provas, que peça mais provas. Porque não dá para depois alguém dizer, não, mas nós também podemos errar. Não pode e não deve errar. Sabe por quê? Porque você tem que votar. Quem é juiz, quem é ministro, tem que votar não no que ele pensa ou no que ele acredita. Tem que votar com base nos autos do processo. Sabe? É isso. Por isso é que tem que ter prova material. Agora, como é que alguém pode dizer que eu sou dono do apartamento se eu não sou dono do apartamento? E não mostro a miserável de uma escritura? Sabe, como é que alguém pode dizer que eu sou dono do sítio de Atibaia se ele já sabe que eu não sou dono do sítio? Então, querido, eu estou me alongando demais na resposta, porque esses temas me são muito caros, muito caros. Sabe? Eu até não gosto muito de falar, eu sempre prefiro que meus advogados falem, porque como está no final, sabe, de uma tomada de decisão desses processos, eu espero que no dia 14 tome uma decisão a respeito. Eu continuo dizendo para você, Vinícius, que eu acredito na justiça, e a justiça vai ter a chance, sabe, de provar para a sociedade brasileira se eu mereço ou não continuar acreditando na justiça. Presidente, deixa eu aproveitar aqui e emendar com essa expectativa do senhor com relação ao dia 14 de abril. Teve um artigo do Merval Pereira no Globo falando em manobra do Fachin, teve uma carta do general Etchegoyen no Clube Militar desancando o STF, enfim, são pressões aí.
Como é que o senhor encara esse tipo de manifestação? Por favor. Olha, se você tiver lembrado, Kiko, você vai perceber que quando eu era presidente da República, todas as decisões emanadas da Suprema Corte, que alguém ia pedir uma opinião minha, eu dizia, eu não comento decisão da Suprema Corte. Está tomada a decisão, está tomada a decisão. Eu lamento profundamente a tentativa de politizar as decisões da Suprema Corte. Eu lamento profundamente, às vezes, o papel escabroso de determinado setor da imprensa, sabe? Fazendo pressão de opinião pública contra o ministro da Suprema Corte. O ministro da Suprema Corte ele não tem que pensar na opinião pública, porque ele não é eleito diretamente pelo voto para ser ministro, ele é indicado pelo presidente e referendado pelo Senado. Então ele está lá, sabe, com emprego fixo, até 75 anos, sabe, para ele não ter medo da opinião pública. A única coisa que pode balizar o comportamento de alguém que vai julgar outro é a Constituição ou o Código Penal e as provas. Sabe, ninguém tem que ter medo de uma passeata na porta da sua casa, de uma manchete do Jornal Nacional. Ninguém pode ter medo disso, ou de uma pesquisa da opinião pública. Porque se é para ser julgado pela opinião pública, nós vamos ter que decidir que os ministros da Suprema Corte serão eleitos diretamente pelo voto, e não indicados pelo Senado e pelo Presidente da República. Essa é uma coisa. E depois outra coisa que eu fico, às vezes, preocupado é muitas vezes o papel de alguém que vai julgar alguém. As pessoas ficam dando entrevista uma semana antes de qual é o papel, qual é o voto. Ou seja, um juiz da Suprema Corte necessariamente não tinha que ficar dando entrevista sobre o processo. Ele tem que se manifestar nos autos do processo. Sabe? Aí ele tem o direito de falar o que ele quiser, de escrever o que ele quiser, com base, sabe, unicamente na verdade. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento excepcional. Sabe? Nós estamos há 10 anos vendo o negacionismo da política prevalecer, e é o negacionismo da política que gerou esse pequeno monstro chamado Bolsonaro. Tá? Foi o negacionismo da política que pariu, sabe, esse presidente da República, que o povo, sinceramente, merecia algo melhor. Sabe? E temos que conviver com isso. E eu espero que tudo isso sirva de lição, de aprendizado, para que a sociedade brasileira possa, num futuro melhor, sabe, a gente escolher gente mais qualificada, gente com mais humanismo, gente com mais solidariedade, gente com mais compreensão, sabe, do que é governar um país de 213 milhões de habitantes, no momento em que você tem 19 milhões de pessoas passando fome, 14,2 milhões de desempregados, sabe? E que você, ao invés de manter um auxílio emergencial para sustentar as pessoas vivendo e comendo, pelo menos, ao invés de você ter uma política de crédito para financiar pequeno e médio empresário, você resolve destruir essas coisas todas e garantir, sabe, que as pessoas fiquem com incerteza o tempo inteiro. Porque o brasileiro hoje acorda com incerteza, vai dormir com incerteza. Ontem eu vi uma matéria, me parece que estava passando na TV Bandeirantes, sabe, das pessoas utilizando lenha. Sabe? As pessoas utilizando lenha, não é em fogão de lenha, porque é chique um fogão de lenha, mas as pessoas cozinhando entre 2 tijolos, entre 2 pedras, sabe, no quintal, até na calçada, porque ninguém pode comprar um botijão de gás. Precisa ser rico para ganhar um botijão de gás, para comprar um botijão de gás. Então as pessoas estão catando lenha na rua, sabe? Nós estamos copiando um pouco o Haiti. O Haiti teve um tempo que o Haiti, sabe, tinha acabado com a floresta porque todo mundo estava cortando as árvores para poder fazer comida. Nós estamos chegando num nível muito triste no Brasil, e é triste porque o Brasil não merece isso, Kiko. O Brasil tem um potencial extraordinário. Nós conseguimos provar, quando governamos o Brasil, de que o Brasil poderia ser um país realmente diferente. E, lamentavelmente, o Brasil retrocedeu, sabe, como o caranguejo, andou para trás, andou para trás, andou para trás, sabe?
e continua andando para trás, e eu, sinceramente, não vejo perspectiva de que, com esse governo, o Brasil possa melhorar. Isso que eu ia perguntar para o senhor, falar um pouquinho de vida real. O país está com 117 milhões de pessoas que não se alimentam como deveriam, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. O senhor está falando ali de um país que, nós estamos falando aqui, um país que foi destruído. Tem jeito, presidente, de recuperar esse país? Se o senhor tiver aí a sorte, a oportunidade de voltar, como é que o senhor pretende dar um jeito nessa devastação, presidente? Olha, eu queria te dizer, Kiko, que tem jeito. Se a gente não acreditar que tem jeito, a gente perde a esperança e a gente vai dizer, bom, então o que vai acontecer com esse país? Se ninguém acredita que é possível consertar. Eu lembro que quando eu ganhei as eleições em 2003, na disputa de 2002, muita gente dizia que o Brasil era ingovernável, porque o Brasil tinha uma dívida externa longa, o Brasil não tinha dólar para pagar as suas importações, e o Brasil não tinha sequer reservas. Então era difícil, a inflação estava chegando aos 12%, o desemprego estava crescendo muito. Ou seja, as pessoas diziam, ô Lula, você não vai conseguir governar, o Brasil não tem jeito, o Brasil está quebrado. Olha o que aconteceu. Nós governamos o Brasil e fizemos a maior política de inclusão social que esse país já conheceu em 500 anos. E eu digo sempre que nós não fizemos por mérito do Lula ou do governo do Lula. Nós fizemos porque a sociedade teve a compreensão de que era necessário fazer inclusão social, de que era necessário incluir as pessoas mais pobres no orçamento, de que era necessário fazer políticas, de inclusão para garantir que as pessoas de baixo conseguissem subir um degrau na escala social desse país. E foi isso que permitiu que o Brasil crescesse, foi isso que permitiu que o Brasil virasse, na verdade, um protagonista internacional. É por isso que o Brasil era respeitado pelo Bush, pelo Obama, pelo Putin, pelo Medvedev, pelo Rugital, Ou seja, todo mundo respeitava o Brasil, porque a gente tinha aprovado, você está lembrado que em 2003, ou melhor, em dezembro de 2002, dia 10 de dezembro, eu tinha sido eleito presidente, eu fui conversar com o Bush, e o Bush queria que o Brasil participasse da guerra do Iraque, contra o terrorismo. E eu disse para o Bush, Bush, eu não conheço o Iraque, fica a 12 mil quilômetros de distância do meu país, não tenho nada contra o Saddam Hussein, e a minha fome, a minha guerra é contra a fome no meu país. E essa guerra eu vou vencer. E vencemos. Vencemos, e o Brasil passou a ser motivo de orgulho no mundo inteiro. E em 2012, a ONU definiu que a fome tinha acabado no Brasil. Voltou tudo, que voltou pior. Voltou pior. Eu estava vendo um material ontem da indústria automobilística, tem 29 indústrias que querem ir embora do país. Estão vendendo hoje metade dos carros que vendiam em 2008. Ou seja, praticamente 13 anos depois. Ou seja, então, não tem perspectiva de emprego para o jovem. O sonho que a gente tinha de colocar tanto jovem na universidade, de criar o ProUni, de criar o FIES, de criar o REUNI, de criar o Ciência Sem Fronteira, para mandar essa nossa juventude se preparar no mundo para voltar e fazer esse país ser um país com muito investimento em ciência e tecnologia, em pesquisa. Acabou. Acabou. Vai se destruindo tudo aos poucos e uma parte da sociedade está normalizando isso como se estivesse anestesiada. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que conclamar a sociedade a não se deixar abater. A gente tem que ter consciência que a única luta que a gente perde é aquela que a gente não participa. E nós temos que participar porque nós já provamos que é possível fazer esse país ser feliz. É possível a gente gerar empregos. É possível aumentar o salário. É possível aumentar a massa salarial. É possível aumentar a inclusão social, garantir direitos à empregada doméstica. Tudo isso nós provamos que é possível. E eles estão destruindo. Então, Kiko, nós não podemos baixar a cabeça. E por isso que eu tenho feito provocações, ao mundo inteiro. O problema não é só do Brasil.
cabe aos Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Itália, a China, a Rússia, sabe, a Malásia, todo mundo. Nós estamos numa guerra que não foi nós que provocamos a guerra. A natureza resolveu se vingar da humanidade. Pela falta de respeito ao meio ambiente, à nossa biodiversidade, aos ecossistemas mais variados possíveis. Ou seja, está aí, um inimigo quase que invisível. E nós ainda não aprendemos a lidar com eles. E se não houver uma união de todas as pessoas, envolvendo igrejas, sindicatos, associações, partidos políticos, todo mundo, para garantir que a vacina seja um bem da humanidade. Não pode ser mercadoria de um laboratório ou de outro. Os Estados têm que assumir e fazer com que um país africano, por mais pobre que seja, tenha o mesmo direito de receber a vacina que o país mais rico do mundo. É isso que me faz lutar, Kiko. É isso que me deixa otimista, é isso que me faz levantar todo dia. Todo dia. Tem gente que levanta todo dia achando que está mais velho. Eu levanto todo dia achando que estou mais novo. Sabe? Eu levanto todo santo dia achando que estou mais novo, porque se a gente perder a coragem de lutar, a gente não tem nenhuma razão de viver. Sabe? E eu tenho muita coragem de lutar porque eu quero esse país vivendo feliz. Eu quero o povo levantar sorrindo. Eu quero o povo ter esperança de estudar, esperança de trabalhar, esperança de ter acesso à cultura, esperança de ter acesso às coisas, aos bens materiais que todo mundo tem que ter. E que todo mundo pode ter. Como eu acredito nisso, ô Kiko, eu estou muito otimista. Muito otimista, sabe? Então, não espere de mim depressão, não espere de mim ficar de cabeça baixa, porque eu não vou ficar de cabeça baixa. E estou aguardando, sabe, que no dia 14 a Justiça me libere definitivamente para a gente poder voltar a viajar ao Brasil. Eu preciso que o coronavírus me libere primeiro. Eu já tomei a segunda dose, estou torcendo, daqui a uns 10 dias eu vou poder ter um pouquinho mais de flexibilidade, mas sempre usando máscara e sempre evitando aglomeração. Porque o fato de eu ter tomado a segunda dose não me faz ser irresponsável. Eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho neto, eu tenho amigos e amigas, tem muita gente que eu gosto nesse país e eu não quero que ninguém morra. Muito bem, presidente. Diga lá, Vini. Bom, já que o senhor está com essa força toda, falar um pouco de possibilidade de eleição no ano que vem. Saiu uma recente pesquisa que está o senhor e o presidente Jair Bolsonaro na frente, mas disparado, né? E depois lá embaixo os outros. Presidente, o seu partido, o senhor, né, depois da presidenta Dilma, desde a redemocratização, participam da eleição nessa posição protagonista, seja em primeiro ou segundo lugar. Normalmente vinha sendo com a centro-direita, que vocês concorriam, né? Desde 2018, ela foi substituída pela extrema-direita, agora a centro-direita não está conseguindo emplacar. Aí, tanto que nessa pesquisa, o próximo candidato do centro-direita é o Ciro, está em 3%, 4% ali, eles não conseguem emplacar. E aí, ele veio pedir, o Ciro, então, que o senhor dê um passo atrás. Se o senhor der um passo atrás, o senhor vai ficar 19 passos na frente dele, de acordo com essa pesquisa. Mas, enfim, eu quero saber se o senhor pensa em dar espaço para a centro-direita, disputar com a direita, e abandonar sua candidatura, o Partido dos Trabalhadores, dar margem para esse pessoal que assinou esse manifesto. O que o senhor acha desse pedido do ex-governador Ciro Gomes? Olha, primeiro, Vinícius, deixa eu dizer uma coisa para você, que é o seguinte, eu não estou preocupado em discutir as eleições de 2022, agora em 2021. Eu acho que se todos nós tivermos juízo e compromisso com esse país, e se todos nós ainda tivermos dentro de nós, sabe, alguma coisa de humanismo, se nós resolvermos não aceitarmos a ideia de virarmos algoritmo, sabe, e voltar a ser humano, a gente não tem que discutir agora eleições. Nós temos que discutir agora a questão da vacina, nós temos que discutir agora como cuidar desse povo, nós temos que discutir agora como garantir que, se a pessoa for tomada pelo vírus, a pessoa tenha leito para se tratar. Nós temos que garantir o auxílio emergencial de R$600 para o povo que está desempregado e está ficando em casa porque está passando fome.
Nós temos que garantir um crédito especial para pequenos e médios empresários continuarem tocando os seus serviços e não ter que mandar os trabalhadores embora. E nós temos que ter uma política de geração de empregos. Sabe? É importante, Vinícius, que a gente tenha isso em mente. Eu vou dar um dado para você que, de vez em quando, aqui no Brasil, a imbecilidade fiscalista, sabe, qualquer coisa que a gente discute, não, precisa cuidar, sabe, do Estado. O Estado não pode gastar muito, o Estado não pode fazer não sei das contas. É sempre a mesma safadeza para garantir dinheiro para o rentismo e para garantir dinheiro para os empresários. Nada para o povo. Então, eu vou dizer uma coisa para você. A dívida pública no mundo, presta atenção, Vinícius, a China tem uma dívida pública bruta de 69,6%. O Brasil tem uma dívida pública de 89,3%. A Inglaterra tem uma dívida pública de 107%. A França tem uma dívida pública de 115,2%. Os Estados Unidos têm uma dívida pública de 132,8%. A Itália tem uma dívida pública de 157,1%. O Japão tem uma dívida pública bruta de 256,5%. E vem agora um cinismo fiscalista nesse país dizer que a gente não tem dinheiro. Só para você ter ideia, só no Tesouro, eu vou falar e eu espero que o companheiro Guedes abra as contas do Tesouro para a gente ver. Não precisa abrir para mim, não. Que uma comissão do deputado vá ver a conta do Tesouro. O Tesouro tinha, no dia 20 de dezembro, tinha 1,450 bilhões de reais. Eu vou repetir. Em dezembro, o Tesouro tinha 1,450 bilhões de reservas. E esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para o auxílio emergencial. Poderia estar sendo utilizado para crédito, para pequeno e médio empresário, para pequeno e médio produtor rural. Sabe, esse dinheiro poderia ser colocado a serviço da economia brasileira, como fez o Biden. O que o Biden fez? O Biden já colocou quase 5 trilhões. Se a gente leva em consideração que a gente está quase que numa guerra, por que a gente vai ficar regateando dinheiro? Primeiro a gente vence a guerra. Depois que a gente vencer a guerra, a gente vai cuidar do dinheiro que a gente gastou. Porque eu acho que não é nem gasto, é investimento. É investimento para salvar vidas. E a coisa mais importante que a gente tem numa nação é a vida do seu povo, é a qualidade de vida do seu povo. É a qualidade da educação do seu povo. Ora, é nisso que nós deveríamos estar pensando agora, Vinícius. E é isso que eu acho que o governo não faz. É isso que o governo não pensa, porque é um governo de ignorantes. Sabe, de gente que acha, sabe, que é preciso desenvolver a indústria de vender pistola, a indústria de vender rifle. Esse país está precisando financiar a indústria de vender livros, a indústria de vender cultura, a indústria de vender a melhoria do papel do Estado na periferia. Porque uma das coisas que acontece no Brasil e que muitas vezes as pessoas dizem que a sociedade está violenta é porque o Estado não existe. O Estado não existe na área da educação, na área da saúde, na área do lazer, na área da cultura. Sabe? Então, meu caro, nós temos dinheiro para isso, é só utilizar o dinheiro. Por isso é que eu digo sempre, o maior milagre que nós fizemos quando nós governamos o Brasil foi colocar o pobre dentro do orçamento. A gente nunca fez um orçamento mentiroso como esse que foi aprovado agora. Todo mundo que fez o orçamento sabe que ele não vai funcionar. Mas fizeram. Não sei para enganar quem, mas fizeram. Então, eu acho que o nosso ministro da Fazenda tem que deixar de ser o bufão da história, o bufão da pátria amada, e cuidar da economia desse país, cuidar do emprego, cuidar da indústria, cuidar do crescimento econômico. Aí o cara fala, não, mas o Lula está nervoso. Não estou nervoso.
é que vai chegando o limite que as nossas palavras, às vezes, têm que ser mais ásperas para as pessoas, pelo menos, responder. Porque eles fingem que não são com eles essas críticas. Eu vejo o Guedes fazendo reunião com os empresários e, sinceramente, eu não sei como é que o empresário acredita. Você sabe por quê, Vinícius? Porque nesse país o que rola na economia agora é o seguinte, é vender até as cuecas do país. É vender tudo. Criar nada de novo, só vender. Vende Petrobras, vende aeroporto, vende porto, vende estrada, vende ferrovia, vende tudo. Quando não tiver mais nada que vender, o que eles vão fazer? Então, é contra isso, Vinícius, que você é muito novo, bem mais novo do que eu, e eu queria falar, vamos à luta, cara. Vamos à luta, vamos falar grosso todo dia, vamos xingar alguém, vamos ser xingados, mas vamos falar, porque esse povo está precisando acreditar que é possível melhorar o país. E eu acho que a humanidade está deixando de ser humana. A humanidade está virando algoritmo. Ela está sendo induzida e conduzida por essas empresas que hoje ganham mais dinheiro. Eu vi esse dia que o dono daquela empresa que faz o Zoom já acumulou 177 bilhões de dólares. Ô, gente, como é que é possível? Enquanto isso, o país tem milhões de desempregados. Enquanto isso, tem 1 bilhão de gente morrendo de fome. Quando é que a gente vai se rebelar e ter em conta que a nossa grande luta nesse instante é para a gente lutar contra a desigualdade? A desigualdade na comida, a desigualdade na educação, a desigualdade no emprego, a desigualdade no salário, a desigualdade na vacina, sabe? Só tem desigualdade. E essa gente não fala no povo, essa gente não fala na fome, essa gente não fala nas pessoas de rua. Então eu fico pensando, de vez em quando eu vejo as manchetes dos jornais, o mercado está preocupado. O mercado está preocupado com a possível volta do Lula. E eu quero dizer, o mercado especulador tem que estar preocupado mesmo. Está ficar muito preocupado. Porque nós vamos cuidar de outro mercado. Nós vamos cuidar do mercado do estômago, do mercado da educação, do mercado da saúde, do mercado da inclusão social. Porque esses empresários deveriam ter em conta que o que eles precisam do governo é que a sociedade esteja cada vez mais empregada, cada vez ganhando mais, porque quanto mais a sociedade estiver bem, mais o mercado vai estar bem. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tem uma classe que é originária do escravagismo nesse país, sabe? Que ela acha que é o seguinte, só tem que ter 35% da população que come, que viaja, que vai para Miami, que vai para Bariloche, que vai ver museu na Europa, vai ver museu nos Estados Unidos. O restante, sabe, tem que se lascar. É assim. Desde a proclamação da República, desde o fim da escravidão, eles pensam assim. Sabe, os negros não foram libertados para virar cidadãos ou cidadãs. Eles deixaram de ser escravos para virar vagabundo. Que é assim que a elite tratava eles. E continua tratando até hoje. Então eu fico me perguntando como é que a gente vai se rebelar enquanto ser humanos e não aceitar mais isso. Eu acho que cada um de nós pode fazer alguma coisa. Eu tento fazer. Eu te confesso uma coisa, Vinícius. Eu estou com 75 anos, mas a minha vontade de brigar é de 30, viu? Pode ficar certo. Eu tenho a mesma vontade de brigar hoje que eu tinha quando eu comecei no sindicato em 1969. Se pudesse, eu estaria levantando agora às 4 horas da manhã para ir na porta de fábrica. Para ir na porta do comércio, para ir na porta de banco, fazer assembleia e conversar com esse povo. Lamentavelmente, a gente não pode ir por causa do Covid-19, então eu estou aqui falando com vocês, sabe, nessa entrevista pela internet aqui, sabe, que eu gostaria de estar pessoalmente, porque pessoalmente é melhor. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Presidente Lula, né, presidente? Eu tenho hérnia, só de olhar o senhor assim já começa a doer minha hérnia. Impressionante a energia que o senhor tem mesmo aos 74. Queria perguntar para o senhor, numa hipótese aí, se
o senhor assumisse a presidência da República agora, nesse momento da pandemia, o que o senhor faria? O senhor faria um comitê? O que o senhor faria para tentar debelar essa tragédia nacional? Olha, para cuidar dessa tragédia nacional, em se tratando só da parte do Covid, isso deveria ter sido feito em março do ano passado. Ô Kiko, sabe, o governo... Primeiro, eu não quero que o Bolsonaro saiba de tudo. Eu também não gosto que ele não saiba de nada. Ele precisava saber de alguma coisa. Né? O governo, ele tem que saber, pelo menos, como é que ele organiza o Estado nesse país. Sabe? Então, ele deveria ter chamado, primeiramente, sabe, o seu ministro da Saúde e colocasse alguém que entendesse de saúde. Segundo, chamar todos os secretários de saúde dos estados brasileiros e criar um conselho entre os secretários de saúde, o ministro da Saúde e a ciência brasileira. Vamos escolher uns 2 caras da Fiocruz, uns 2 caras do Butantan, mais uns 2 ou 3 pesquisadores. Vamos criar um conselho de ciência nesse país para orientar as decisões do governo. Tá? E o governo não falaria, o governo só obedeceria. Porque quando a gente não sabe das coisas, a gente não abre a boca. A gente ouve o que as pessoas mais sábias que a gente tem para dizer e a gente tenta executar. É esse o papel do presidente. O presidente não tem que saber tocar todos os instrumentos da orquestra. Ele tem que entender de música. Então, o que eu acho é que nós deixamos de fazer isso. Então, nós viramos a República dos Palpites. E aí o presidente da República, ao invés de ser presidente, ele virou vendedor de cloroquina. Ele virou vendedor. Ele virou desafiador das informações da ciência. A ciência dizia, usa máscara. Ele dizia que usa máscara é marica. A ciência falava, fica em casa. Ele dizia que quem fica em casa é marica. Sabe, você tem que se precaver para não pegar o Covid. O Covid é uma gripezinha, não tem nenhum problema. Ou seja, ele passou a destruir todas as informações que a ciência dava para a sociedade, passou a tratar como inimigo prefeitos e governadores, e nós chegamos aonde chegamos. E ele agora se ofende porque, sabe, as pessoas estão chamando ele de genocida. E a verdade é essa, ele tem que ser tratado como genocida, porque é da responsabilidade dele grande parte das pessoas que estão morrendo. É do descaso dele. É da falta de respeito dele. É da orientação dele que muita gente morreu. Porque as pessoas poderiam ser tratadas melhor, com muito mais eficácia. Então nós temos que dar graças a Deus, ô Kiko, de ter o SUS, de ter profissionais da saúde da mais extraordinária qualidade que estão morrendo também, que passa pelos faxineiros, pelas pessoas que carregam doente, ou seja, passa por todo mundo. Sabe, que estão se matando para tentar salvar a vida enquanto o governo fica brincando. Então, eu acho que a gente teria cuidado disso fazendo o óbvio. O que é fazer o óbvio? Quando você não sabe, pergunta. Quando você não sabe, você faz aquilo que as pessoas que sabem querem que você faça. O que não dá para você colocar um general bem parrudo, que não entendia nada de saúde, não entendia nada. Ou seja, um cara que chegasse em casa, se tivesse alguém com dor de cabeça e estava de um comprimido, ele não sabia dar. Olha, então, no momento mais delicado desse país, quando a gente deveria ter todos os especialistas ajudando o governo, ele se recusou. Então era isso que não apenas o Lula, acho que qualquer governante decente teria feito isso. Só ele e o Trump é que não fizeram. Só ele e o Trump é que não fizeram porque eles fizeram opção pela ignorância. Então, eu acho que o Brasil poderia. E na economia, veja, nós temos... Como é que pode um presidente da República não conversa com o empresário, não conversa com trabalhadores, não conversa com a sociedade? Ou seja, a primeira coisa que eu fiz foi criar um conselho de desenvolvimento social nesse país. E você está lembrado, Kiko? Lá tinha grandes banqueiros, grandes empresários, mas tinha os grandes dirigentes sindicais desse país, tinha indígena, tinha quilombola. Porque o governo
Não é pelo fato dele ter sido eleito que ele é dono do país e ele pode fazer tudo, não. Ô, Kiko, pega a história recente. Eu fiz 74 conferências nacionais. 74 conferências nacionais. Todas as minhas políticas públicas foram emanadas do povo e exercidas pelo próprio povo. Ou seja, era o povo que decidia a política que a gente ia tratar de segurança, era o povo que decidia a política que a gente ia tratar de educação, era o povo que decidia as políticas que a gente ia fazer na questão dos deficientes, ou seja, porque é eles que sabem. A mim só caberia colher as informações, colher as propostas, ver qual era aquela que era possível e fazer. Ora, por que isso não é possível ser feito agora? Mas o Bolsonaro parece que não tem nenhuma amizade fora dos militares. Tudo para ele é os militares. E eu não tenho nada contra militares. Eu convivi perfeitamente bem com os militares. Mas os militares não conhecem de tudo. Os militares são preparados para defender a soberania desse país com relação a possíveis inimigos externos. Para cuidar dos problemas das instituições democráticas, a sociedade civil tem muita gente competente. Então, é isso que nós estamos vivendo, e é por isso que o Brasil não tem jeito. Ah, não tem como fazer investimento? Tem. Eu já falei muitas vezes. Se fosse necessário alargar a base monetária brasileira para ter dinheiro para investir em obras públicas, tem que fazer. Porque aí você passaria a dever para você mesmo. Ah, você não está fazendo dívida para o FMI, não. Você está fazendo dívida interna. Eu vou colocar um pouco de dinheiro, vou ficar devendo para mim, mas eu vou alavancar o crescimento econômico desse país. Não precisa ser nenhum grande especialista. É só entender um pouco de política, entender um pouco de economia, sabe? E entender um pouco desse país. Entender um pouco desse país. E certamente o Bolsonaro não entende, porque ele ficou, sabe, um tempo no Exército, depois foi expulso, já foi eleito vereador, ele conhece o parlamento há 30 anos. E diz que não é político. Eu, que sou político, fui deputado 4 anos e desisti. Não quis mais ser deputado. Sabe? Então, essas coisas que aconteceram no Brasil. Por quê? Por causa que uma parcela da imprensa muito grande contribuiu para que a gente chegasse aonde nós chegamos. Um jornalista como o Merval, que dá palpite o dia inteiro e fala bobagem o dia inteiro, tem responsabilidade com isso. Eu não vou citar mais nomes aqui, só o Merval, porque ele gosta que cita o nome dele. Mas tem muita gente que fala merda a vida inteira. Sabe, mentiu o tempo inteiro. Então, meu cara, é o seguinte. Olha, o Lula continua sendo o Lulinha Paz e Amor, mas o problema é que eu conheço mais gente agora, conheço mais da verdade. Sabe? Você está lembrado? Ô Pedro, você depois vai fazer uma pergunta para mim, não é possível que você não faça uma pergunta, pô. Quando eu estava na presidência, eu dizia, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou voltar. Eu não vou para Paris, eu vou para São Bernardo do Campo. E eu dizia, eu sei quem são meus amigos de sempre e sei quem são meus amigos eventuais. Eu sei quem são os lambes-bota do poder e sei quem são os amigos que carregam barro com você a vida inteira. E eu me sinto muito bem junto a esse povo que a vida inteira esteve junto comigo. É por isso que eu não aceito que uma criança vá dormir sem ter dinheiro de tomar um copo de café com leite e um pão com manteiga. É por isso que eu não aceito que as pessoas não tenham um pedaço de carne para comer. É por isso que eu não aceito que, às vezes, as pessoas não têm um bocado de feijão com água para colocar no fogo. Eu não posso aceitar, porque eu conheço o Brasil. E eu sei que as pessoas podem ter. Enquanto isso, tem gente juntando 40 bilhões. Agora mesmo, no auge da pandemia, tem mais um grupo de brasileiros, parece que 11 ou 12 brasileiros, que fazem parte dos bilionários da Forbes. 65 bilionários. Ou seja, o povo morrendo e o cara enricando. O povo morrendo de desemprego e de fome e o cara ficando uma rica acumulando dinheiro. É para isso que existe o Estado.
para tentar evitar essa disparidade e garantir que todos sobrevivam, sabe, dentro da fronteira aérea, da fronteira terrestre, da fronteira marítima, dessa pátria chamada Brasil. Muito Coisa bom. que esse governo não faz. Presidente Lula, aqui, entrevista exclusiva no DCM. Quero agradecer as contribuições de vocês, quero agradecer aos membros que estão entrando, pedir mais inscritos para nós aí, audiência muito carinhosa com o presidente, saudando, mandando beijos e abraços, e lembrando de um tempo que o Brasil era melhor. Vinícius Segala, antes da gente passar para o Pedro vai fazer uma pergunta aí, juntando algumas coisas dos superchats. Vinícius, por favor, manda bala aí, meu caro. O que você tem para perguntar para o Lula? Diga lá. Presidente, o senhor estava falando algumas coisas que mudaram. Eu vou citar algumas rapidamente aqui, voltar a palavra para o senhor, que querem ouvir o senhor. Mas é o seguinte, por exemplo, política de valorização real do salário mínimo foi descontinuada assim que o ex-presidente Temer subiu ao poder. Bom, a gente viveu um período de industrialização, o senhor, né, sabe como a indústria naval, por exemplo, cresceu na metade sul, né, do estado do Rio Grande do Sul, entre outras, em virtude até da Petrobras, né? Estamos vivendo um processo de desindustrialização. Autonomia da PGR, lei de transparência, criação da CGU como carreira de Estado, depois que assim que o presidente Temer entrou, virou Ministério da Transparência, deixou de fazer sentido, né, a ideia de uma carreira de Estado para controlar as contas da União. Como fazer nesse país, presidente? Porque assim, a transição de um governo para outro, né, a alternância de poder é comum. Nesse momento foi feita através de um golpe. 2, depois prendê-lo. Mas, assim, poderia ter sido naturalmente. Como fazer para as boas coisas que se conquista no país, uma administração conquista, não sejam absolutamente descontinuadas? Porque muita coisa que o PT fez de bom não se tornou perene. O que aconteceu? Como não acontecer mais isso? Querido Vinícius, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou lembrar uma frase de 2002. Em 2002... eu estou falando de quase 21 anos atrás, nesse país se dizia o seguinte, na verdade eu estou falando de 19 anos atrás, nesse país se dizia o seguinte, o Brasil não pode aumentar o salário mínimo porque causa inflação. O Brasil não pode exportar porque se exportar não tem produto para o mercado interno. Essa era a frase que eu mais ouvia no Brasil. Pois bem, nós chegamos à presidência da República e nós provamos que aumentar o salário mínimo não causou inflação. E nós aprovamos que era possível você crescer o mercado interno e crescer o mercado interno. Porque quando você quer fazer a economia crescer, você tem 2 jeitos de fazer a economia crescer. Uma delas é você produzir para o mercado externo. A outra coisa é você produzir para o mercado interno. No caso do Brasil, a gente combinou os 2, porque era possível você crescer o mercado interno aumentando a renda das pessoas e era possível você vender lá fora porque você podia aumentar a produtividade. E o Brasil saiu de 100 bilhões de balança de comércio exterior para quase 482 bilhões. E o Brasil aumentou o salário mínimo durante todo o período que nós fomos governo, eu e a Dilma. Pois é. A gente aumentou. Ora, além de aumentar, não é porque as pessoas pensam que é só o Bolsa Família, só o salário de família. Foram 1.400.000 cisternas feitas nesse país. Quem nasceu na Avenida Paulista, quem nasceu na Zona Rica do Rio de Janeiro, não sabe o valor de uma cisterna. Mas quem é nordestino sabe o que é o valor de uma cisterna. Quem vive no sertão nordestino sabe o que é o valor. O programa Luz para Todos atendeu praticamente 15 milhões de pessoas. Custou quase 20 bilhões de reais esse programa, porque era da responsabilidade do Estado levar energia para as pessoas pobres. Sabe? Porque nenhum empresário privado que vai levar energia de graça para o pobre. É o Estado que tem que dar. E nós fizemos um investimento que custou 20 bilhões. O Estado pagava 20%, o governo federal pagava 80%. Como a maioria dos estados não pôde pagar, o governo federal pagou. Tinha gente
Vinícius, que morava embaixo da linha de transmissão de uma grande hidrelétrica e não tinha energia, vivia na base do candeeiro. Então as pessoas não sabem o que é a pessoa viver na base do candeeiro. As pessoas não têm noção do que é uma mulher cuidar dos seus filhos na base do candeeiro, trocar uma criança à noite, sabe? Costurar um botão de uma camisa, as pessoas não sabem o que é isso. Uma criança fazer lição em cima de um caixote sob a fumaça de um candeeiro, soltando aquela fumaça de querosene na cara dele. Então era obrigação nossa levar energia para essa gente. E quando a gente levava energia, pasmem, depois que chegava a luz elétrica, 80% comprava geladeira. 79% comprava televisão. Outros 80% comprava liquidificador, comprava batedeira de bolo. Sabe? As pessoas comprando bomba de água, compravam máquina para fazer farinha. Ou seja, na hora que você leva um benefício de cidadania para as pessoas, o resto acontece. O resto acontece. Então, nós fizemos muitas coisas. Essa transposição do Rio São Francisco, que ainda não acabou, sabe? Ainda não acabou, essa transposição ela começou a ser pensada por Dom Pedro II em 1846. Ela começou a ser pensada e ninguém deixava fazer. Porque o Rio São Francisco é do governo da Bahia, porque o Rio São Francisco é do governo disso, porque o Rio São Francisco é do governo do Alagoas. Não. O Rio São Francisco é um rio nacional, portanto, ele é do governo federal, e a gente vai respeitar os estados, mas não vamos entregar um copo d'água para 12 milhões de nordestinos que não têm água. Ora, então isso significou progresso. A quantidade de ajuda que nós fizemos para o pequeno e médio produtor rural, para o sem terra, o PA que nós fizemos para comprar alimento, sabe, do pequeno, e se fosse necessário dar de graça nas escolas, a lei que obrigava que 30% do alimento escolar fosse comprado dos proprietários locais. Tudo isso foi um conjunto de coisas que ajudou o desenvolvimento desse país. E qualquer um pode fazer. Não é uma primazia do Lula, do PT, da Dilma. Não, todo mundo pode fazer. Acontece que não é todo mundo que tem compromisso com o povo. Não é todo mundo que gosta do povo pobre. Não é todo mundo que gosta, sabe, das pessoas negras. Não é todo mundo que gosta de quilombola. Não é todo mundo que gosta das chamadas minorias. Sabe? Porque tem gente que acha que o mercado é para atender os senhores de engenho. Sabe o senhor de engenho aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo? No tempo da escravidão? Sabe? É só visitar que você vai ver o tipo de casa que eles tinham. É uma pena que ele agora virou quase tudo hotel e a senzala foi derrubada. Mas era importante a gente saber como é que a elite brasileira se comporta. Sabe? Como é que ela gosta de ser desigual. Então, tudo isso me faz dizer para você o seguinte, Vinícius, é possível reconstruir esse país. Eu fico triste porque em 2008, quando eu fui em Copenhague para disputar as Olimpíadas, o que a gente disputava era com a França e com a Inglaterra, quem é que ia ser a quinta economia do mundo. Eu ainda falava para a Angela Merkel, se prepare que nós vamos disputar a quarta. Se prepare que a gente não está para brincar nesse mundo, não. O Brasil é muito grande, tem um povo muito generoso e a gente vai chegar lá. Lamentavelmente, o povo é generoso, mas tem uma parte da classe política que não vale o que come. E deram o golpe na Dilma. E destruíram aquilo que a gente estava construindo de democracia. Mas no governo da Dilma a economia estava ruim. Ora, vamos supor que tivesse ruim, vamos supor que a gente tivesse errado numa coisa. Você erra e conserta. Você não tira um presidente porque um presidente fez uma pedalada. Todos os governos fazem pedalada. E nesse orçamento agora tem muitas pedaladas. Na verdade, tiraram a Dilma com o objetivo de evitar que o Lula fosse candidato. Porque o PT, na sua primeira eleição presidencial, foi o segundo, na sua terceira foi o segundo, na sua quarta foi o segundo, na sua quinta foi o primeiro, na sexta foi o primeiro, na sétima foi o primeiro, na oitava foi o primeiro e na nona ficou em segundo outra vez.
Sabe? Então é o seguinte, querem que eu não polarize? Querem... Ô Lula, você sai que eu posso ganhar. Não, vamos disputar, gente. Ô, gente, eu É da disputei. vergonha alheia, viu? Eu perdi a eleição para o Coro, você não me viu reclamar. Eu perdi a eleição para o Fernando Henrique Cardoso, eu não reclamei. Eu perdi a segunda vez, eu não reclamei. Eu voltava para casa, como diria o Brizola, fui lamber minhas feridas e me preparar para fazer a próxima disputa. Ah, mas o PT é muito... O PT polariza demais, não pode polarizar o PT. Cresçam e ocupem o lugar do PT. Mas não peça para a gente não existir. Pelo amor de Deus. Como é que você pode pedir para alguém que tenta desistir para alguém que tem 3? Não é possível. É até uma falta de respeito e eu trato isso legal. O Vinícius, Kiko e Pedro, eu trato com muito humor, sabe? Porque eu sei a dificuldade que as pessoas têm. Sabe? Não é fácil criar um partido político nesse país. E aí eu, com muito orgulho, digo, eu tive a sorte, porque eu acho que tem a mão de Deus na minha cabeça de, em 1978, ser um analfabeto político que dizia assim, não sei se você está lembrado que eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. Isso eu disse em junho. Em setembro, eu estava num palanque apoiando o Fernando Henrique Cardoso para ser candidato ao Senado. E em 80, eu tive o prazer de fundar o mais importante partido político da esquerda que tem no mundo hoje. O Brasil só perde do Partido Comunista Chinês, o PT só perde do Partido Comunista Chinês, porque é óbvio, e, quem sabe, em número de filiados, não perde do Partido Comunista Cubano. Mas nós somos o maior partido de esquerda que existe no mundo hoje. E eu digo sempre que eu tenho orgulho, o PT não tem similar. O PT não tem similar. Sabe? E é por isso que eu tenho orgulho de dizer o PT vai ser primeiro ou segundo em muitas eleições ainda. Quem não quiser que o PT seja, ou dá um golpe como eles deram, ou cresçam. Se organizem. Vá para a rua trabalhar, organizar. Sabe? Porque o PT não é uma cooperativa de deputado como muitos partidos. O PT é um partido com muita raiz na base. Então, se as pessoas quiserem se organizar, qualquer um pode ser maior do que o PT. Presidente, deixa eu aproveitar. Pelo amor de Deus, não peçam para eu me matar. Só falta, né? Não peça para eu desaparecer. Não peça. Sabe? Quer que eu passe o bastão? Corra mais do que eu. Sabe? Sim. Quer ficar parado e quer que eu entregue o bastão? Não. Trabalhe. Faça jus. Sabe? Mas tudo isso já faz parte do humor da política brasileira. É isso aí. Cresça e apareça, né, presidente? Pedro Zambara, você tem uma pergunta aí que casa bem com essa ansiedade aí. A gente fez um resumo do que as pessoas estão dizendo no chat e o Pedro vai transmitir o recado aí. Pedro, pode falar, por favor, a pergunta, Pedro. Você dissoçado pelo chat, mas a gente agradece todas as contribuições, são muitas perguntas aqui de vocês. A pergunta que a gente tem aqui do nosso público é a seguinte, presidente: como o senhor pensa em colocar o bloco na rua? Por que você já não se lança como candidato, levando as suas declarações recentes que você ainda não está falando de eleição, você está falando mais sobre a pandemia? E eu queria aproveitar, o Renan Calheiros esteve aqui ontem, presidente, e falou que o senhor será o candidato do centro em 2022. Como é que o senhor encara essa declaração? O senhor pretende ser o candidato do centro em 2022? Olha, tem tanta coisa falada sobre 2022 e sobre a minha participação que eu tenho muito cuidado de falar e é por isso que eu tenho tomado a decisão, ô Pedro, de que eu não posso discutir 2022 por algumas razões. A primeira delas é que o povo está precisando da nossa atenção. Sabe, o desemprego, a fome, o Covid-19, as incertezas da vacinação das pessoas é muito grande. E é por isso que a gente tem que priorizar esse debate agora. É por isso, Pedro, que eu resolvi cobrar do Biden,
do Xi Jinping, do Putin, da Angela Merkel, do Macron, sabe? Vou cobrar amanhã do primeiro-ministro da Itália, vou, sabe, conversar com o Papa outra vez, vou conversar com o Conselho Mundial de Igreja, vou conversar com o movimento sindical no mundo inteiro, vou conversar com os partidos de esquerda no mundo inteiro. Sabe, não é uma luta de uma pessoa, é uma luta de todo mundo contra o vírus. Sabe, porque se esse vírus não fosse transmissível e ele grudasse numa pessoa e ficasse naquela pessoa e a pessoa quisesse pegar o vírus, ótimo. Mas não. Essa pessoa que é irresponsável, ele pode levar o vírus para a pessoa que ele mais ama. Ele pode levar para a mulher dele, para o filho dele, para a mãe dele, para o pai dele, para o avô dele. Então, se a pessoa não quer ser responsável para cumprir a ordem de um médico, seja responsável para salvar um ente querido seu. Então, eu estou priorizando essa luta agora, porque eu tive em janeiro do ano passado, ainda não tinha Covid, conversando com o Papa, com a ideia de fazer uma campanha mundial contra a desigualdade social. Eu acho que essa campanha tem que começar logo, porque, sabe, a desigualdade social vai aumentar muito depois da pandemia. Sabe, eu acho que ela vai dobrar. Porque é muita gente deserdada. Tem gente que olha para o lado e não tem ninguém para pedir nada. Tem gente que olha para o lado e não vê uma luz, não vê uma esperança. Sabe? Então, o que nós precisamos é tratar de fazer com que essa pessoa não perca a esperança, porque sem esperança ela não luta. Ela tem que acreditar que é possível. Esse país pode garantir comida para o seu povo. No meu tempo de governo, Pedro, a Conab, ela tinha uma reserva de produção alimentar que era uma espécie de segurança alimentar para a sociedade. Era uma coisa para regular preço. Quando faltava um produto que ele começava a ficar caro, a gente liberava esse produto da Conab para poder equilibrar os preços. Acabou. A Conab não tem mais reserva. E o país sem segurança alimentar não é nada, Pedro. Uma vez eu estive com o Chaves visitando o aeroporto lá, em que o Chaves estava comprando aquele avião Sukhoi da França que eles caçam. E eu, falando para o Chaves, eu falei, Chaves, tem uma coisa que eu nunca ouvi você falar. Tem uma coisa mais importante do que um avião caça. Tem uma coisa mais importante do que um foguete, que é a segurança alimentar. Se a gente for para uma guerra e o nosso soldado não tiver um ovo para comer, não tiver um pedaço de carne, um peixe, um bocado de feijão para comer, a gente vai perder a guerra. Então você pode comprar quantas armas você quiser, mas tem que ter segurança alimentar. E aqui no Brasil, eu vi a pesquisa que foi publicada pelo companheiro Renato Maluf, ou seja, é um absurdo que você tenha em estado de insegurança alimentar quase 100 milhões de pessoas. As pessoas que não comem as proteínas, as calorias necessárias todo santo dia. As pessoas que estão com falta de alguma vitamina. Ou seja, meu Deus do céu, um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um Brasil que tem terra agricultável como nenhum outro país do mundo. Não é possível que a gente possa ter esse povo vivendo numa situação de insegurança alimentar. Isso só acontece porque não temos governo. Sabe? As pessoas estão preferindo plantar coisa para exportar do que plantar coisas para comer. E olha que eu sou um cara que eu não tenho nada contra o agronegócio, pelo contrário, eu acho que é plenamente possível a coexistência do agronegócio com o pequeno e médio agricultor brasileiro. Você tem o cara que exporta, sabe, commodity para exportar, sabe? Você tem o cara que exporta feijão para a gente comer, que importa arroz para a gente comer, que importa salada para a gente comer, sabe? E isso é produzido, na maioria, pelos pequenos. Então, eu acho que esse país precisa voltar a ser repensado. Agora, na era Bolsonaro, a única coisa, pensamento é o seguinte, tem duas coisas que ele pensa. Primeiro, vender arma. O povo tem que estar armado. Por quê? Porque ele quer criar uma milícia. Ele, na verdade, tudo aquilo que ele acusava o Chaves é o que ele está fazendo aqui dentro do Brasil.
É preciso que os ignorantes percebam isso. A segunda coisa que ele faz é vender o patrimônio público. Agora mesmo está vendendo a BR, o Tribunal de Contas está questionando porque vendeu a BR por um preço bem significante daquilo que, na verdade, ela vale, sabe? E o Tribunal de Contas está questionando o preço da venda. Então, agora é vender tudo. Eu não sei pensar em política industrial, eu destruí a ciência e tecnologia desse país. Então, é o seguinte, o que elas vão fazer? Diga que vai vender Guedes. Então, o Guedes está vendendo. Ontem anunciou privatização de 16 aeroportos, sabe? Vai anunciar não sei quantos portos, ou seja, assim, daqui a pouco vão vender o Palácio do Alvorada, vender a Granja do Torto, vender o Palácio do Planalto. Ou seja, quando não tiver mais nada, o país acaba. Só não acaba por causa do povo. Porque o povo é muito forte, muito lutador, e vai tirar essa gente antes de eles acabarem com o Brasil. Muito bem. Presidente, tem um tema que é mais do que nunca candente aí na sociedade, que é o racismo. O senhor falou aí de um preconceito com relação ao que o senhor sofreu mesmo, em 78, desde que apareceu na vida pública. O senhor leu muito na prisão, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que encara isso hoje. O senhor hoje se coloca como alguém que foi vítima de racismo, por exemplo, de preconceito de nordestino. O senhor encara isso como nesse momento, depois de ler o que o senhor leu, depois de tudo que rola hoje no Brasil? Tá mutado, tá mutado. Primeiro... Desmutei, pronto. Primeiro, está acontecendo alguma coisa? Não, pode ir. Alguma coisa? Pode ir. Primeiro, eu duvido que tenha um nordestino pobre que em algum momento não tenha sido vítima de preconceito desse país. Duvido. Sabe? O rico nunca é vítima de preconceito, porque o rico, sabe, as pessoas gostam dele do jeito que ele é. O pobre é que as pessoas não gostam dele pobre. Mas eu nunca me importei com isso, porque eu sempre tive muita clareza do que eu representava, do que eu queria ser, do que eu acreditava, do que eu deveria lutar. Mas eu sinto que o nosso racismo, o que é estrutural, é uma coisa da formação do Brasil. Eu, quando assumi a presidência, você está lembrado que eu tentei, não sei se está funcionando, levar o ensino da história africana para as escolas. Sim. Que eu achava que era o jeito mais fácil de você quebrar o preconceito, era as crianças conhecerem a história, sabe, do que foi a escravidão. A história africana, porque eu não sei se você sabe, até pouco tempo atrás, sabe, não se falava muito da América Latina, você não discutia o Brasil, você discutia Angola, Moçambique e a África. Agora foi esquecido. Então, eu acho que discutir a questão da escravidão, ensinar para nossas crianças é uma necessidade. Eu fico até feliz com a quantidade de livros, que está sendo publicado agora. Me parece que surgiu um grupo extraordinário de escritores que estão sentindo a necessidade de recontar a história da escravidão. Para a gente mostrar como é que o Brasil tratou isso. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, por mais que eles falem, todo santo dia tem uma atitude, sabe, contra o racismo. Esse dia, num jogo do Valência, na Espanha, um jogador foi chamado de negro de merda. E o Valência saiu de campo. Ou seja, então, é uma doença. É uma doença que, na minha opinião, não é proibição pela lei. Porque a nossa Constituição já coloca o racismo como um crime inafiançável. É uma questão educacional. Por isso que eu tentei levar a questão da história africana para a escola, para as pessoas poderem aprender que nós não podemos ser diferenciados pela altura, pela cor do cabelo, pela cor da pele. Não! Nós todos somos seres humanos.
Então, é preciso que a gente acabe com essa história, essa falácia da supremacia branca. É por isso que eu fico feliz quando foi aprovada a questão das cotas. É por isso que eu tenho muito orgulho do ProUni. O senhor pediu desculpa também É por isso, eu não sei como é que está até agora, mas até outro dia a gente estava com a maioria de jovens pretos e pardos nas universidades, que é o retrato da sociedade brasileira. Então, eu sei que ainda nós não conseguimos fazer tudo, mas nós tentamos fazer o máximo que a gente queria fazer. E eu me interessei pela África logo que eu virei presidente. Sabe? Eu dizia para o Celso Amorim, nós vamos tentar mudar a geopolítica brasileira. Nós não podemos ficar dependendo dos Estados Unidos. O Brasil não precisa de esperar orientação americana com quem a gente vai fazer amizade. E eu, então, decidi. Primeira coisa minha era fazer uma boa política de relação com os países da América do Sul, com quem a gente tinha fronteira, com quase todos. Você está lembrado que a primeira visita que eu fiz não foi para os Estados Unidos, foi para Buenos Aires. Depois para o Chile, depois para os Estados Unidos. Mas eu visitei sozinho mais países africanos do que toda a elite brasileira desde que Cabral aqui pôs os pés. Criei 19 embaixadas na África. Sabe, levei uma universidade à distância para Moçambique. Levamos uma fábrica de antirretrovirais para produzir remédio contra a AIDS em Moçambique. Levamos a Embrapa para a Gana, que eu nem sei se tem mais. Levamos a política de mais alimentos para a África e para a América Latina. Porque um país como o Brasil, a gente não tem como pagar a nossa dívida mensurada em dinheiro. A nossa dívida tem que ser paga em solidariedade e transferência de tecnologia, transferência de conhecimento. É por isso que nós criamos a Unilab, que tem a Universidade Afro-Brasileira, que tem um campus lá em Redenção, no Ceará, e um campus em São Francisco, na Bahia. É por isso que nós criamos a Unila, em Foz do Iguaçu, para que a gente possa ter uma cultura latino-americana. Era uma universidade que a gente quer que tenha professores e currículo latino-americano, sabe, estudantes de todos os países, para que a gente possa criar uma cultura continental. E o Brasil, como o maior país, o mais rico, de maior população, o Brasil tem que ser o indutor dessas coisas para acontecer. O Brasil não pode continuar se comportando como o capacho americano. Veja, você não vai encontrar na minha história de 8 anos de governo um gesto meu contra os Estados Unidos. A única coisa que eu dizia para o Bush e para o Obama é que eu quero ser respeitado enquanto nação livre e soberana. As políticas brasileiras somos nós que decidimos. Se quiserem ajudar, nos ajude. Mas procure na história alguma política americana de ajudar o Brasil. Porque os americanos nunca aceitaram a ideia do Brasil virar protagonista, inclusive na América do Sul. O que eles orientam aos nossos vizinhos é que o Brasil é o inimigo. O Brasil é o perigo. Então fica todo mundo atenado contra o Brasil. E nós fizemos um trabalho, sobretudo com a presença do Celso Amorim no Ministério, sabe, de tentar reconquistar a confiança no continente e tentar convencê-los a criar um bloco econômico, um bloco político, para que a gente pudesse ter mais força nas negociações com os nossos pares, ter mais força com a Europa, ter mais força com a China, ter mais força com os Estados Unidos. E eu acho que a América do Sul ela viveu o melhor momento, sabe, o melhor momento de avanço social e de avanços progressistas, de governo progressista, desde que Colombo botou os pés na América Espanhola e Cabral botou o pé no Brasil. Então, isso, companheiros, me dá muito orgulho. Me dá muito orgulho saber que nós chegamos próximo, saber que é possível chegar lá e saber que a gente pode retomar. Agora, sinceramente, eu não tenho vergonha de dizer. Eu sinto vergonha de uma parte da elite retrógrada brasileira. Uma elite retrógrada.
Uma elite que, se for necessário, pisa em cima de um pobre e finge que não vê. Eu, sinceramente, não posso respeitar uma pessoa assim. Como cristão que eu sou, como cidadão e como humanitário que eu sou. Eu acho que todos têm que ser tratados em igualdade de condições. Respeito é bom, eu gosto de receber e gosto de dar. Então não me diga que o Lula está nervoso, que o Lula está bravo, sabe? Tem gente que achava que eu deveria sair da cadeia pedindo desculpa por ter sido preso. Desculpem, gente. Vocês foram tão bons para mim, só me condenaram a 580 dias. Sabe? Olha, você está vendo esse número aqui? Sim. 172 bilhões de reais é o que a Petrobras, é que o Brasil deixou de investir por causa da Lava Jato. O Brasil perdeu 47 bilhões de impostos, 28 bilhões em contribuição sobre a folha de pagamento e 85 bilhões da massa salarial, por conta da Lava Jato. O Brasil perdeu 4 milhões e 4 mil postos de trabalho por conta da Lava Jato. Esses números estão aqui. Foi produzido pelo DIES, encomendado pela CUT. A espera é que apareçam os adversários, os defensores da Lava Jato, para defender contra isso aqui. Porque a política de combate à corrupção, ela exige que o Estado funcione, ela exige que haja um julgamento justo, a pessoa pode prender o dono da empresa, a pessoa pode prender, sabe, o gerente da empresa, o que a pessoa não pode é acabar com a empresa e acabar com os empregos. É como se eu tivesse que mandar, sabe, abrir um processo contra o Kiko e prender o Pedro. Mandar o Pedro embora. Não, o Pedro tem que ficar. O Pedro sempre dança. Vamos prender só um chefe. Então, companheiros, é o seguinte, olha. Vocês tiveram o azar de eu acompanhar muito vocês quando eu estava na cadeia, viu? Ô, presidente, deixa eu te fazer uma pergunta sobre uma coisa que está acontecendo agora nesta tarde, aqui, decisão no STF. Vamos ver se o senhor responde essa, hein, presidente? Sim ou não, igrejas abrindo agora durante a pandemia? Eu sou contra as igrejas abrirem a pandemia. E por Sou quê? contra abrir a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja judaica, a igreja ortodoxa. Ou seja, eu acho que nós temos que levar o isolamento muito a sério. Sabe? Eu queria dizer mais, eu sou cristão. E ninguém precisa ir numa igreja para conversar com Deus. Eu posso, dentro do meu quarto, sentar na minha cama, na minha sala e conversar 1 hora ou um dia com Deus. Então, é plenamente possível a gente manter acesa a nossa espiritualidade sem correr o risco de pegar Covid. É isso que eu acho que o bom senso deveria, sabe, prevalecer nesse país. Muito bem. Presidente Lula, queria agradecer sua presença aqui. Acho que respondeu todas as perguntas. Faltaram milhares, faltou muita conversa para fazer ainda. Mas, como sempre, um show de bola. Muito obrigado, presidente. Bom almoço aí. Estou à disposição, viu? Dia. Quando quiser me convidar, eu estou aí. Vamos chamar. Obrigado, presidente. Um abraço, Kiko, um abraço, Vinícius, um abraço, Pedro, sabe? E até outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos à luta aí, pessoal. Tchau, tchau. Acho que cumprimos aí o prometido, né, pessoal?